Fala, gente, tudo bem? O Salmo 90 é considerado o salmo mais antigo da Bíblia, atribuído a Moisés. Nós sempre olhamos para Moisés e vemos nele a figura de um grande líder. Porém, além de ser um grande líder e profeta, Moisés também era um poeta muito talentoso. No Salmo de número 90, Moisés trata de 4 assuntos diferentes em um único texto, em uma única canção. Em primeiro lugar, Moisés começa tratando da eternidade de Deus. Em segundo lugar, ele trata da finitude do homem. Em terceiro lugar, ele trata da ira de Deus sobre o pecado. E em quarto lugar, ele encerra falando sobre a misericórdia de Deus. O primeiro bloco de assuntos, Moisés fala a respeito da eternidade de Deus. E esse assunto está contemplado nos versículos 1, 2, 3 e 4. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. A única metáfora usada nesse texto em referência a Deus é a palavra refúgio. Aqui nós estamos tratando de uma linguagem de guerra. Em um tempo de guerra, as pessoas se escondem em um lugar forte. E esse lugar forte, livre do perigo, é o refúgio. E Moisés afirma que Deus é o nosso refúgio. Atenção a essa expressão, de geração em geração. Aqui Moisés fala que Deus é o lugar forte na geração dos homens, claro, geração dos homens. Aqui ele se refere a Deus eterno dentro do espaço temporal e humano. Ele quer dizer, em outras palavras, dentro da existência humana, desde o primeiro homem criado até o último homem que vai nascer na história da humanidade, Deus é eterno e refúgio. É a eternidade de Deus sendo contemplada dentro do espaço-tempo humano. Agora no versículo 2, Moisés fala uma coisa interessante. Aqui ele vê que o espaço temporal do ser humano é muito curto para falar da existência de Deus, da eternidade de Deus. Então ele recorre a uma coisa que é anterior aos seres humanos, que é mais velho que os seres humanos. Olha o que ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. É como se ele quisesse dizer: o homem é muito pouco para explicar a existência de Deus. O mundo criado também é muito pouco para contemplar a eternidade de Deus. É aí então que ele recorre à expressão de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras palavras, Moisés quer dizer: desde sempre e para sempre, tu és Deus. A expressão de eternidade também pode ser entendida. No passado humano e do mundo e do universo, tu és Deus. E no futuro eterno, tu és Deus. Moisés então usa a comparação regressiva quando se refere à eternidade de Deus. Aprenda esse nome, comparação regressiva. Primeiro ele faz referência à geração de homens. Depois ele faz referência a algo mais antigo que os homens, que é o mundo. Mas como nem a geração de homens e nem as coisas criadas podem explicar e comportar a eternidade, aí então ele recorre à expressão de eternidade a eternidade, tu és Deus. E o versículo 3 é muito interessante. Moisés diz assim: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Moisés aqui faz referência a Gênesis capítulo 3 por ocasião da queda do homem. Quando o homem morreu, Deus disse a Adão: tu és pó e ao pó tu voltarás. Em uma tradução mais clara, esse texto do versículo 3 seria a mesma coisa que dizer: tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai ao pó, filho de Adão. É isso que quer dizer o versículo 3. Em outras palavras, Moisés quer dizer que o Deus cuja existência eterna tem poder para determinar o fim da existência finita dos humanos. Agora no versículo 4, Moisés retoma a eternidade de Deus quando fala que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Aqui Moisés deixa claro que Deus está acima do tempo. Deus criou o tempo para se relacionar conosco, mas que Deus não precisa do tempo para sua própria existência. Ele olha o tempo de cima para baixo e vê o tempo passar embaixo entre os seres humanos. Moisés fala nesse espaço temporal, mas Deus foge a essa compreensão do tempo e foge a nossa compreensão. Em outras palavras, isso significa que tanto faz para Deus passarem 1000 dias entre os seres humanos e um dia
Para ele é uma coisa só. Para Deus não tem passado, não tem futuro. É um eterno presente. Deus não conhece Deus não vive nessa nossa limitação temporal. E assim, do versículo 1 ao versículo 4, Moisés encerra essa temática da eternidade de Deus. Agora vamos falar do segundo bloco de assuntos do Salmo 90, que é a finitude do homem. Lembra que no versículo 3, Moisés fala a queda, ele faz uma referência à queda. Agora no versículo 5, ele retoma aos efeitos da queda de Adão. Olha o que diz: tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca-se. Isso aqui é a finitude do homem. Moisés usa um recurso que normalmente os hebreus usavam, chamaram de paralelismo antitético. Aprenda bem esse termo, paralelismo antitético. É quando nós temos duas ideias completamente diferentes em uma única frase, em um único texto, às vezes em um único versículo. Qual é a primeira ideia? É a eternidade de Deus. E qual é a segunda ideia que Moisés apresenta a partir de agora? É a finitude do homem. Então Moisés confronta o homem com a eternidade de Deus. É a eternidade de Deus versus a finitude do homem. Isso nós chamamos de paralelismo antitético. Ele compara o homem como primeiramente corrente de águas, depois como um sono e depois como uma erva que cresce de madrugada, cresce e floresce, mas depois corta-se e seca-se. É interessante quando Moisés faz o uso da expressão corrente de águas. Tu os leva como corrente de água. Por que Moisés nos compara como uma corrente de água? Veja, uma corrente de água doce sempre a direção dela é descer para o mar. O mar normalmente fica embaixo e a corrente de água sempre desce. A água doce sempre desce. É assim a existência humana. Nós corremos para descer fisicamente. O nosso final, fisicamente, é o túmulo. Todo ser humano corre como água para o túmulo. Sempre corre para baixo. Por isso que somos, então, essa corrente de água. A segunda imagem é que Moisés fala que nós somos como um sono. Imaginou naquela noite maravilhosa em que você dorme e quando você se espanta, já amanheceu o dia, parece que a noite passou assim tão rápido, de tão bom que estava o sono? Assim Moisés compara a nossa vida. Quando a gente pensar que está bom demais, chega um fim. O sono tem um fim. Isso é temporalidade. A nossa vida também tem um fim. E a terceira figura é de uma erva que é plantada, ela cresce, produz, mas é cortada e morre. É a nossa existência. Crescemos, ficamos viçosos, desenvolvemos nossos frutos. Muitos são bonitos e belos, falam bem, têm uma beleza física atraente demais. Porém, tudo isso é passageiro. Um dia essa erva é cortada e depois ela seca. Nós secamos na velhice, nós murchamos na velhice, os nossos músculos murcham, quanto mais velhos vamos ficamos. E assim Moisés dá uma pausa temporária sobre a finitude do homem para tratar agora da ira de Deus. Então vamos recapitular comigo. Nos versículos 1 ao 4, Moisés trata da eternidade de Deus. Nos versículos 6 e 7, Moisés trata da finitude do homem. E agora vamos fechar esse bloco da finitude do homem temporariamente e vamos agora nos versículos 7 e 8 tratar da ira de Deus sobre o pecado. Esse é o terceiro assunto que Moisés comenta nesse Salmo 90. Versículo 7 nos diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Atenção a essa expressão, somos consumidos pela tua ira. No versículo anterior, Moisés falou de erva, que cresce, nasce, corta e seca. E no versículo 8 ele usa a palavra consumir pela ira do Senhor. Moisés, em outras palavras, nos compara como ervas secas, cuja ira do Senhor nos queima, cuja ira do Senhor nos destruiria. Essa linguagem que ele usa. Vamos tentar linkar um versículo a outro. Somos como erva seca jogada dentro do fogo. E você já sabe qual é o resultado: destruição. Porque a ira de Deus, ela é retratada na Bíblia como um fogo que consome. Já no versículo 8, associado à ira de Deus, o salmista traz a triste realidade da pecaminosidade humana. É a ira de Deus destilada contra a pecaminosidade humana.
Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Primeiro lugar, Moisés aqui evoca a onisciência de Deus, o Deus que vê tudo ao mesmo tempo, o Deus que sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Outro fato interessante que Moisés traz aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Moisés fala que Deus pôs os nossos pecados ocultos à luz do rosto deles. Moisés fala também, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Sabe o que Moisés está dizendo? Nós pecamos flagrantemente contra Deus. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer? Quando nós pecamos na cara de Deus, para Ele ver, na cara dura para Ele ver. Todas as vezes que nós pecamos, Deus está assim, ó. E nós pecamos na cara dura para Ele ver. Nós pecamos flagrantemente. É como um ladrão que rouba vendo o policial bem perto que pode prendê-lo. É como um delinquente que comete um delito na frente do juiz que pode condená-lo. Assim é o ser humano, assim somos nós que pecamos na cara dura para Deus ver, diante do rosto de Deus. Nos versículos 9, 10 e 11 até o 12, Moisés ele retoma o tema da fragilidade humana. E quando a gente associa tudo isso, nós vemos que Deus, por causa de nossa pecaminosidade, limitou o curso de nossa existência. Tanto é que na época que Moisés escreveu, 70 anos era a expectativa de vida, 80 no máximo, mas quem chegava a 80 era com muita doença, era muito fragilizado. Aí no versículo 12 tem um texto que todos nós gostamos de ler no dia do nosso aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, Moisés quer dizer, Senhor, eu já te disse aqui nos versículos anteriores que eu sou como o ribeiro que vai. Eu já te disse que eu sou como um sono. Eu já te disse que eu sou como uma erva que cresce de madrugada, brota, é cortada e seca e é consumida pela tua ira. Ou seja, os meus dias são poucos, 70, no máximo 80. Então me ensina a contar os meus dias para eu não desperdiçá-los, já que eles são tão poucos. É esse senso de finitude que coloca Moisés debaixo do temor de Deus. É esse senso de finitude que coloca Moisés como alguém que quer aproveitar os poucos dias que tem na face da terra para engrandecer o nome do Senhor. E agora vamos para o último bloco de assuntos que Moisés aborda no Salmo 90. Versículos 13 ao 17, Moisés encerra falando da misericórdia de Deus. Eu não sei se você está percebendo a estilística do Salmo, mas isso aqui é muito lindo e eu estou emocionado quando eu percebo isso. Primeiro que Moisés começa falando da eternidade de Deus, depois ele fala da finitude do homem, depois ele fala em terceiro lugar da ira de Deus sobre o homem pecador e finito, e em quarto lugar ele encerra falando de misericórdia, gente. Ele encerra falando de misericórdia. Depois eu volto para falar sobre isso. No versículo 13 ele disse, volta-te para nós, Senhor. Moisés faz referência aqui ao versículo 3 que nós já falamos. No versículo 3 está escrito, Deus diz aos filhos dos homens, volvei, filho dos homens, volta para o pó, filho de Adão. E aqui no versículo 13 é Moisés que já pede para Deus voltar para nós. Entendeu a lógica? No versículo 3 é Deus quem diz, volta para o pó, filho de Adão. No versículo 13 é Moisés quem diz, é os filhos de Adão que clamam, volta para nós, Deus eterno. Você entendeu? Você consegue perceber o suspiro pela ressurreição? O homem está no pó, tu és pó e ao pó voltarás. Mas aí há um suspiro pela ressurreição. Volta para nós, Senhor. Sabe qual é outra coisa que eu vejo aqui? A imanência de Deus e a transcendência de Deus. Nos primeiros versículos, quando Moisés começa a tratar do Deus eterno, que é mais antigo que os homens, que é mais antigo que o mundo, aqui ele fala de um Deus que está distante de nós, temporalmente, espacialmente e pela sua própria natureza. Mas no final do texto, ele já fala de um Deus que se aproxima de nós, que volta para nós, que está próximo de nós. Ou seja, apesar de sua grandeza e eternidade e de nossa finitude e fraqueza, ele volta para nós. Moisés ora e pede com essa certeza de que ele voltará. Apesar de ele ser grande, mas ele volta para quem é pequeno e que está no pó. Nós somos esse pó, mas esse pó tem a fagulha da eternidade. Nesse pó habita a eternidade. É como se Moisés quisesse dizer, olha, Senhor, tu nos fez voltar ao pó.
Agora, nós é que queremos que tu volte para nós, porque no pó não tem esperança, mas tu vindo a nós tem esperança de ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor por essa tão grande verdade. Sabe que outra coisa que eu vejo quando Moisés grita, volta-te para nós, Senhor? Eu vejo aí a saudade de Deus. O homem com saudade de Deus, o homem sentindo falta de Deus, o homem que reconhece que é pó e que se ele for só pó, ele está ferrado. Mas se ele tiver a misericórdia de Deus, ele está vivo, ele tem esperança. E os versos 15 e 16 são versos retrospectivos. Moisés aqui se lembra do período que o povo esteve no Egito por 430 anos escravizado. Ele disse, apareça a tua glória sobre os teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. É uma referência aos 430 anos em que o povo esteve cativo no Egito. E no versículo 17, lindamente Moisés encerra esse salmo falando sobre a graça de Deus. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Não tinha a melhor maneira de encerrar esse salmo sem falar de misericórdia e graça. E aqui eu quero voltar novamente à estilística desse salmo. Eu quero que você entenda o quão maravilhoso isso é. Primeiro, Moisés trata da eternidade de Deus. Em segundo lugar, trata da finitude do homem. Em terceiro lugar, trata da ira de Deus sobre o homem finito e pecador. Mas a coisa não termina com a ira, a coisa termina com misericórdia. E aqui que eu quero que você entenda. Você consegue perceber que o homem está no meio disso aqui tudo. Você consegue perceber que o homem é colocado no meio da eternidade de Deus, no meio da ira de Deus e no meio da misericórdia. Se ele correr para um lado, tem a eternidade e soberania de Deus. Se ele correr para o outro lado, tem a ira de Deus que o destrói. Mas não termina por aí. Se por um lado a eternidade e a ira de Deus nos assombra de uma ponta, da outra ponta a misericórdia de Deus nos previne, a misericórdia de Deus nos alcança, a misericórdia impede de sermos consumidos. Lamentações de Jeremias 3:22, porque as suas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. A ira de Deus nos consumiria, mas o texto de Moisés não termina falando de ira, o texto de Moisés termina falando de esperança, termina falando de misericórdia, a misericórdia que previne-nos da destruição total. Eu acredito que Moisés, quando encerrou esse salmo, ele se lembrou da sarça que ardia e não se consumia. Quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo, você sabe dessa história. Ele teve a visão de uma sarça que queimava-se, mas não se consumia. Aquela sarça é o símbolo da justiça de Deus, da ira de Deus, do juízo de Deus, que nos queima, que nos pune, que nos corrige porque nos ama, mas não nos consome, porque a misericórdia de Deus impede que a sua ira nos consuma por inteiro. É por isso que eu creio que Moisés se lembrou da sarça ardente quando ele encerra esse salmo aqui. Para finalizar, esse salmo é um grande exemplo de como deve ser a nossa pregação. A nossa pregação deve começar falando de Deus, quem Ele é, eterno, mas ela não pode evitar de falar da finitude do homem. Mas não é só sobre a finitude do homem. A nossa pregação também deve falar sobre pecado do homem, a depravação total do homem, a ira de Deus sobre o pecado do homem. Mas a nossa pregação nunca deve encerrar com a ira de Deus. A nossa pregação sempre deve encerrar com a misericórdia de Deus. A nossa pregação nunca deve encerrar com uma porta fechada. A nossa pregação tem que encerrar com uma porta aberta, que é a misericórdia de Deus. O vídeo ficou longo, eu sei. Se você ficou até aqui, obrigado por ter acompanhado. Se você foi edificado, o desejo do meu coração foi edificar a sua vida. Se você foi edificado, glorifique o nome do Senhor, compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas também. Se você quiser que eu analise algum outro salmo da Bíblia ou algum outro texto da Bíblia, na maneira como eu falei aqui, de maneira expositiva, escreva nos comentários. Deus te abençoe, que o Deus eterno te recubra com a sua misericórdia, para que a ira de Deus não te consuma, mas para que a misericórdia te absolva da condenação. Amém.